Nossa aula de hoje, então, é sobre restrições do Estado sobre a propriedade privada. Quando vocês estudaram lá no Constitucional, artigo 5º, os direitos e garantias, vocês viram que o artigo 5º traz a proteção aí ao direito de propriedade, mas o próprio artigo 5º, ele também diz que a propriedade, ela tem que cumprir a sua função social. Então, o que nós vamos conversar hoje é que existem possibilidades de restrições, tá, ao meu direito de propriedade, ou por interesse público, utilidade pública, necessidade pública, ou porque eu não estou dando a minha propriedade, quer seja urbana, quer seja rural, a sua função social. Então, nós vamos estudar hoje as formas de restrição, de intervenção do Estado na propriedade privada. Tá? Seguindo aí a tela, trabalhar a definição, a função social da propriedade, as modalidades de intervenção, tombamento, desapropriação. Adicionar o colega aqui que chegou. Bom, a propriedade, ela como mais amplo, né, direito real, ela congrega poderes aí de usar, gozar, né, dispor da coisa de forma absoluta. Esse é absoluta, exclusiva e perpétua. Esse conceito, ele evoluiu muito, porque isso era um conceito muito individual, né? Isso não queria dizer que a propriedade, ela tinha que atender uma função social e ser útil à coletividade. Hoje, atualmente, toda propriedade, ela tem um sentido social. Nós temos aí o princípio da função social, que autoriza o Estado a impor restrições sobre essa propriedade. E o proprietário, então, ele recebe restrições aí para fazer, deixar de fazer, né, ou não fazer determinadas coisas. Quais são os tipos de restrições que nós vamos estudar hoje, então? Nós vamos estudar as limitações administrativas à propriedade, a servidão administrativa, o tombamento, a ocupação temporária em parcelamento, edificação ou utilização compulsória, a desapropriação e a requisição de bens ou requisição administrativa. Então, esses institutos de restrição do Estado sobre a propriedade que será objeto da nossa aula de hoje. Então, que a propriedade ela é um direito individual, né, que assegura aí o seu titular diversos poderes de gozar, usar e de dispor de modo exclusivo, absoluto e perpétuo. Mas esses poderes que nós, proprietários, temos, eles são limitados por conta do poder de polícia, porque a administração pública, como a gente já estudou, um dos princípios da administração pública, é a supremacia do interesse público sobre o privado. Então, quando eu estou diante de um interesse maior da coletividade, isso dá poder, então, à administração pública de me obrigar à prática de um ato ou à abstenção de um fato em favor, em prol de um interesse maior da coletividade, concernente aí à segurança, à saúde, ao bem-estar, ao ambiente, à paz e tudo mais, né? Só que desses institutos que nós estamos conversando, né, e vamos tratá-los um por um, eu quero que você perceba já de início uma distinção entre eles. Então, vamos lá. Quando eu falo de desapropriação e confisco, eu estou falando de duas formas de restrição à propriedade privada em que há a perda da propriedade, tá? E a transferência dessa propriedade para o poder público, para a administração pública, tá certo? O confisco se dá nos casos, por exemplo, em que uma propriedade minha tem plantações de plantas psicotrópicas, né? Além de eu responder criminalmente por isso, a minha propriedade ela pode ser confiscada. Ou a desapropriação, que a gente vai estudar, que pode se dar de N formas, ou por interesse público, ou por necessidade, utilidade, ou porque simplesmente eu não estou dando função social a ela. O que eu quero que você entenda é que tanto no confisco quanto na desapropriação, há a perda da propriedade, a transferência da propriedade particular para o poder público.
Já a requisição administrativa e a ocupação temporária ou provisória, alguns autores falam ocupação provisória, outros falam ocupação temporária, tá? E a requisição administrativa, esses dois institutos que nós também vamos agora estudar, eles são muito semelhantes, mas todos dois não há perda da propriedade. O que acontece aqui é a perda da posse, é a transferência da posse, né? Desse particular, eu tinha uma posse da minha propriedade particular, e essa posse é transferida para a administração pública. Então, diferente da desapropriação e do confisco, na requisição administrativa e na ocupação provisória, há transferência da posse. Já na limitação administrativa, na servidão administrativa e no tombamento, não há nem transferência de propriedade e nem transferência de posse. O que existe aqui é uma restrição de uso. O meu uso vai ser limitado. Eu vou te dar durante a aula vários exemplos que você vai perceber em que o uso, o gozo, a fruição, né, que eu tenho sobre o bem, ele vai se tornar restrito por conta desses institutos que a gente vai estudar um por um. Bom? Então, é porque existe um poder maior, que é o poder de polícia, é que a administração pública pode restringir o meu uso. Restrições, né, ocorrem por conta do interesse da coletividade, como eu disse. Então, nós temos aí o princípio da supremacia do interesse público, ou, em se tratando de uma ilegalidade, a prática de uma ilegalidade. Então, se tem plantação de psicotrópicos ou exploração de trabalho escravo na minha propriedade, a administração pública, ela não está, por exemplo, desapropriando para interesse público, ela está me confiscando, né? Porque a própria lei permite que o faça. Tá? São os casos de confisco. Então, o poder de polícia, que nós já estudamos muito quando nós estudamos lá os poderes da administração pública, o poder de polícia ele traz 3 elementos essenciais: a presença do Estado, o interesse público e a restrição a uma liberdade individual, né? Porque o próprio conceito de poder de polícia fala, né, que a administração pública pode me obrigar à prática de um ato ou abstenção de um fato. Só que a doutrina ela não é unânime em considerar que a intervenção do Estado tem como fundamento o poder de polícia, a qual eu me filio, é comum, acha que essa é o poder de polícia, sim, que é o fundamento para todas as modalidades de restrição. Qualquer uma delas se justifica porque existe poder de polícia. A posição minoritária entende que não, que o poder de polícia seria um fundamento só para uma das formas de restrição, que seria a limitação administrativa. Mas nós vamos ficar com a concepção de que todas essas modalidades de restrição se embasam e têm como fundamento o poder de polícia, tá? A propriedade, como eu disse já na abertura da aula, ela tem um fundamento constitucional, né? Então, o meu direito à propriedade está lá no artigo 5º, inciso 22. Mas o próprio artigo 5º, no inciso 23, no inciso seguinte, fala que a propriedade ela tem que cumprir a sua função social. E mais, não é só no artigo 5º que aparece esse comando, não. No artigo 170, inciso 3, também a função social ela volta a ser incluída, né, quando fala dos princípios da ordem econômica, que tem por finalidade assegurar a todos a existência digna, conforme os ditames da justiça social. Depois, lá no artigo 182, parágrafo 2º, torna a falar que a propriedade urbana, ela cumpre a sua função social quando ela atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor. Bom, eu queria até fazer um adendo em relação a isso. Giovana, mas então, como que eu posso considerar que uma propriedade minha, urbana, na cidade, ela vai estar cumprindo a função social dela? Olha, normalmente o que acontece? O plano diretor, né, que é a lei municipal, ela estabelece, por exemplo, o zoneamento das cidades, né?
Então, é o plano diretor que vai dizer, olha, nessa área da cidade não poderá ser construídos prédios com mais de 3 andares. Ou é nessa área da cidade não vai poder haver circulação de veículos. Ou nenhuma fachada desses imóveis poderá ser alterada. Ou não poderá ser construído nenhuma indústria, nenhum comércio instalado nessa região, porque ela vai ser uma região estritamente residencial. Veja bem, quando a minha propriedade obedece a esses comandos do plano diretor, que são só alguns desses exemplos que eu dei a vocês, né? A minha propriedade urbana, ela está cumprindo a função social, né? Então, ela só é cumpridora, ela só se considera cumpridora da função social se ela estiver compatibilizada com as regras fixadas no plano diretor, tá? Por meio do qual se tenta obter aí o quê? Um desenvolvimento, uma expansão urbana, tá? Para garantir aqui o bem-estar de todos os habitantes daquela cidade. Não, é complementada também no parágrafo 4º, né? No artigo 182, porque ele fala, é facultado ao poder público municipal, mediante lei específica, para a área incluída no plano diretor, exigir nos termos de lei federal do proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, que promova o seu adequado aproveitamento. Então, esse artigo 182, parágrafo 4º, ele está falando o seguinte, olha, a propriedade urbana tem que cumprir o que está descrito ali no plano diretor. Se o proprietário não fizer, existem penalidades que estão previstas no próprio texto constitucional. Quais seriam essas penalidades para a propriedade urbana, né? Parcelamento ou edificação compulsória é um exemplo deles. Então, se eu tenho uma quadra muito grande no centro de Linhares, né, a administração pública pode me obrigar a dividi-lo em lotes menores e dar uma destinação a esse lote, vender ou construir, algo nesse sentido. Ou, se eu tenho um terreno vazio, um lote, ela pode me obrigar a edificar, construir. Se ainda assim não der certo, ela pode também aplicar um aumento progressivo, tá, do IPTU no tempo. Então, a cada ano, a alíquota do IPTU vai subindo para me obrigar a dar uma destinação social. Mas ainda assim, nada de jeito, depois de 5 anos, com um aumento progressivo do IPTU, pode haver desapropriação com pagamento, mas aí não vai ser um pagamento em dinheiro e à vista, não. Vai ser uma desapropriação com pagamento em títulos da dívida pública, com emissão previamente aprovada pelo Senado, com prazo de resgate de até 10 anos, em parcelas anuais iguais e sucessivas, assegurado o direito real de indenização. É claro que essa correção aí vai ser ridícula e nunca vai acompanhar a valorização do imóvel, se esse imóvel tivesse com você, é fato. Mas, como é uma sanção, né, quando a gente vai ver daqui a pouco, que quando a administração pública ela te desapropria, por exemplo, um imóvel seu, né, ela expropria, ela toma para ele um imóvel seu, por utilidade e necessidade, ela te paga uma indenização prévia em dinheiro à vista. Aqui não, aqui como tem cunho de penalidade, de sanção, que você não cumpriu, você que deu causa, você que não cumpriu a função social, aí ela vai te indenizar com prazo de resgate desses títulos de até 10 anos. É uma das formas de sanção, tá? Federal 10.257, que é o Estatuto das Cidades, e regulamenta os artigos 182 e 183 da Constituição, que se refere aqui, né, à propriedade urbana, estabelece que o poder público municipal pode exigir, né, como eu disse para você, que faça o parcelamento e edificação compulsórios. Já em relação à propriedade rural, porque até agora a gente estava tratando das sanções aplicáveis às propriedades urbanas quando elas não cumprem as diretrizes do plano diretor, né? Em relação à propriedade rural, o artigo 186 da Constituição estabelece o seguinte: a função social é cumprida quando a propriedade
rural atende simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo, segundo critérios e graus de exigências estabelecidos em lei, os seguintes requisitos: aproveitamento racional e adequado, utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e a preservação do meio ambiente, a observância das disposições que regulam as relações de trabalho e a exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores. Quando a gente estuda em direito tributário interno, né, imposto territorial rural, a gente vê, inclusive, quando a gente faz o estudo interno, que o imposto é calculado sobre a terra nua. E existe uma tabela, né, que vai do grau de utilização da sua área, que quanto maior o grau de utilização da sua área, menor é a alíquota do imposto que você vai pagar. Então, isso é uma forma, né, com uma cobrança de ITR, inclusive, progressivo também, né, é uma forma de te forçar a você dar um maior aproveitamento racional daquela propriedade, de todos os recursos que tem ali, né? Então, é uma forma também de te forçar a produzir e evitar os grandes latifúndios, né? Se a comunidade rural ela não cumpre a sua função social, então, o básico que a gente acabou de ver, ela fica sujeita a desapropriação para fins de reforma agrária, conforme está no artigo 184, que estabelece que compete à União desapropriar por interesse social para fins de reforma agrária o imóvel rural que não esteja cumprindo a sua função social. Portanto, essa função social ela está delimitada pela Constituição ao seguinte campo: na zona urbana, então, a propriedade precisa estar adequada ao plano diretor, certo? Do município. E na zona rural deve haver uma correta utilização econômica da terra, atendendo aí ao bem-estar social da coletividade. Quando a gente fala em função social, o que a gente está falando é o dever que a propriedade tem de beneficiar também ao coletivo, direto ou indiretamente, seja na zona rural, através da produtividade da terra, seja na zona urbana, evitando as especulações imobiliárias. Na primeira fase de conceito, nós vamos trabalhar as modalidades em si, cada uma delas. Então, a gente vai trabalhar agora, né? Cada uma das restrições aí. A gente vai trabalhar a limitação administrativa, a servidão, tombamento, a ocupação temporária, tá? Todos esses institutos que a gente trouxe agora, o conceito que nós vamos trabalhar. Deixa eu abrir a doutrina aqui, porque eu também estou com outra doutrina, estou com duas doutrinas aqui do lado, para eu ir complementando aquilo que não tiver. Bom, vamos lá. A primeira das restrições que nós temos, tá, é a limitação administrativa. Elas possuem um caráter absoluto no direito de propriedade. Ela impõe obrigações gerais aos proprietários indeterminados. Então, eu, você e todos nós, né, nós temos obrigações de não fazer, de deixar de fazer, e que não geram nenhum tipo de indenização para a gente, porque nós estamos tendo o nosso direito pleno de propriedade cerceada. Então, por exemplo, quando existe uma limitação, né, que consiste numa restrição à faculdade de usar e fruir o bem, né, mediante esse ato administrativo unilateral, nós estamos diante de uma limitação administrativa. Então, um exemplo de limitação administrativa é o seguinte: quando a administração pública proíbe que eu construa um prédio sem manter um recuo de distância de 2 a 3 metros de um para o outro, isso é uma limitação administrativa. Quando a administração pública fala que não podem ser colocados outdoor, né, ou propagandas em determinada região da cidade, isso é uma limitação administrativa. Tudo decorre do poder de polícia. Quando ela me impede de construir, né, uma indústria ou instalar um comércio numa região próxima a uma região hospitalar, isso é uma limitação administrativa.
Quando ela proíbe que eu coloque uma propaganda num prédio de 15 andares na fachada de cima e embaixo, uma propaganda da Vivo, da Claro, uma propaganda numa fachada, porque aquilo vai comprometer a estética da cidade, ou vai ser uma poluição visual, isso é uma limitação administrativa. Então, repare, nesse caso, está havendo aí uma restrição na minha faculdade de usar e fruir o meu bem, tá? As características das limitações administrativas são obrigações gerais que vão ser impostas a todos os proprietários indeterminados, é algo que vai abranger a todos nós, impõe obrigações de não fazer ou deixar de fazer, não gera direito de indenização, mesmo eu tendo cerceado o meu direito de fruir, né, integralmente daquilo, eu não tenho direito a nenhuma indenização, exatamente porque decorre do poder de polícia, e é um ato administrativo de cunho geral, né, se aplica a todos, de forma indistinta. Segundo Maria Silvia, o interesse público e a limitação, ele pode se referir à segurança, à salubridade, como eu disse, à estética, à defesa nacional ou qualquer outro coletivo que se sobrepõe aos particulares. Aí, alguns exemplos que a gente pode, além daqueles que eu falei, né? O Código de Obras e Edificações dos municípios pode vedar a edificação de certa distância da rua, restrição em relação à altura dos edifícios, por motivo de estética, segurança ou zoneamento urbano. Por exemplo, quando a administração pública, através da sua lei, né, de zoneamento urbano ali, ela diz que só poderão ser colocadas mesas e cadeiras nos estabelecimentos nas calçadas após as 20 horas. Isso é uma limitação administrativa. Tá? Você preste muita atenção, porque ele se parece demais com a requisição administrativa. É a ocupação provisória ou ocupação temporária. Ela é um meio de intervenção na propriedade que ela implica na transferência compulsória, como eu disse para você, e temporária da posse, tá? E ela incide, em regra, sobre terrenos que não são edificados, sem que haja necessidade de uma comprovação de uma situação de perigo público. Então, veja bem, a ocupação temporária ela pode se dar de N formas. Uma forma que a gente pode sugerir, né, é um exemplo que está ali na lei das desapropriações. É um instituto complementar, na verdade, de desapropriação. Que diz assim, temporária que será indenizada, afinal, por ação própria de terrenos não edificados, vizinhos a obras necessárias à sua realização. O expropriante prestará. Então, veja bem, a ocupação temporária ela é uma forma de limitação. Ela se caracteriza pela utilização transitória, por um período determinado, que pode ser gratuito ou pode ser remunerado, de uma propriedade privada particular para fins de interesse público. Então, o primeiro caso de ocupação provisória que eu posso te dar de exemplo é o seguinte: a administração pública ela está construindo, ela está realizando uma obra no terreno dela, certo? Mas ela precisa de um terreno de apoio para ela colocar o almoxarifado, estacionar o maquinário, colocar os containers para colocar ali escritório, colocar banheiros químicos. Ela precisa de um aparato para tocar aquela obra. E aquilo não pode ser colocado dentro do terreno onde a obra está sendo realizada. Só que o terreno vizinho a esse, onde a obra está sendo realizada, é o seu terreno. É um terreno limite, né? Limítrofe. É um terreno vizinho. Um terreno vizinho que não está edificado, não tem nenhuma construção sobre ele. Ora, não é interessante para a administração pública ficar fazendo essa desmobilização de bens todos os dias ao final da obra, né? Não é interessante. Então, o que ela faz? Ela faz o que a gente chama de ocupação temporária. Ela ocupa o seu terreno durante todo o período da obra, te indeniza por isso, tá bom? Ainda se for o caso, ela presta uma caução, garantindo que ao final ela vai te pagar essa indenização pelo uso do seu terreno. Mas a regra é que, nesse caso, se tratando de ocupação provisória para obra pública, a regra é que o terreno tem que estar não edificado, ou seja, tem que ser um terreno vazio. Você não pode ela não pode ocupar um terreno seu que está construído.
certo? Isso é uma forma de ocupação temporária. Mas existem outras formas também. Tá? Por exemplo, existe os casos de ocupações provisórias, né? Porque existe um monumento arqueológico pré-histórico naquele terreno, tá? E aí você é obrigado a permitir as escavações na sua propriedade. Existem também outras formas de ocupação. Quando nós conversamos dos contratos administrativos. Você vai lembrar agora. Lembra quando eu conversei com você que às vezes a administração pública ela tem ciência de que o contratado ele está tendo alguma irregularidade ou está descumprindo o contrato administrativo, por exemplo, uma obra do serviço público, e ela pode colocar um fiscal lá dentro para poder apurar esses fatos. Ou melhor, ela mesma pode ocupar, nós já estudamos isso, os bens móveis e imóveis daquela concessionária ou permissionária, né, de obra ou de serviço público, inclusive utilizar-se dos funcionários para dar seguimento, continuidade aos serviços públicos. Você lembra que a gente estudou isso em contratos administrativos? Então, ela pode. Vamos pegar o exemplo aí, vamos supor que a Jonadá estivesse sendo investigada por alguma irregularidade no contrato de concessão de serviço público. A administração pública pode ocupar provisoriamente os bens, tá, dessa empresa, para além de investigar, fiscalizar, dar continuidade ao serviço público que está sendo precário, que não está sendo bem prestado, por exemplo. Isso é uma ocupação provisória. Mas repare, na ocupação provisória, nós não estamos diante de nenhuma situação de perigo iminente. Não há perigo público, não há risco à coletividade. Essa é a grande diferença para a requisição administrativa, que a gente vai ver agora. Tá? A administrativa, que é muito parecido com a ocupação temporária, tá? Ela também é uma transferência da posse, tá? De forma compulsória, assim como acontece na ocupação. A diferença aqui, tá, é que existe um risco, tá? Um risco ou uma proximidade, ou uma perspectiva de um perigo público, que é necessário aí que a administração pública requisite administrativamente um bem seu, tá? Enquanto esse perigo existir, estiver presente, ou os indícios, basta que sejam indícios dele, ele não precisa necessariamente se concretizar, enquanto isso existir, tá? Vai haver ali a requisição administrativa. É perfeitamente possível que ela não tenha um caráter oneroso, não, tá? Porque pode ser que ela não, essa requisição não cause nenhum prejuízo aí a esse particular. Então, por exemplo, quando a administração pública precisa remover uma população, tá, de uma área alagada, por exemplo, o setor de meteorologia está avisando que o Rio Doce está subindo não sei quantos metros por dia e que aquelas casas da beira-rio vão ficar todas submersas. Repare, existe uma expectativa, tá, uma proximidade de um risco público. Então, o que a administração pública tira aquele pessoal, aquela população ribeirinha, mas não tem para onde levar aquele povo. E você tem um imóvel, né, que pode acomodar todas aquelas pessoas. Pode haver uma requisição administrativa nesse sentido, tá certo? Por exemplo, está sendo anunciado no sistema de meteorologia uma tempestade extratropical, um ciclone que está se aproximando. Precisa retirar uma determinada pessoas, né? Determinadas pessoas ou um grupo de uma área. Como, por exemplo, aquele problema que houve em Mariana. Aquilo ali não era algo que era previsível. Porque se fosse algo previsível, se tivesse sabido que aquela barreira já estivesse trincada e na iminência de se romper e não tivesse tempo de consertá-la, seria um caso de requisição administrativa, tirar aquele pessoal todo de lá antes que aquela lama soterrasse aquelas famílias, né, e levasse-as para um lugar seguro, de repente uma propriedade sua que estivesse ali perto que pudesse acomodá-los. Então, a grande diferença é que na requisição administrativa existe uma perspectiva de perigo iminente, ainda que o perigo não se concretize.
é a transferência da posse de forma compulsória, obrigatória, como é na ocupação temporária, tá? Mas a ocupação temporária não existe um risco de perigo, que é o marco, é a grande diferença para a requisição administrativa, tá? E aí, ó, o conceito de Maria Silvia Zanella de Pietro pode-se conceituar a requisição como um ato administrativo unilateral, autoexecutório e oneroso, consistente na utilização de bens ou serviços particulares pela administração, para atender às necessidades coletivas em tempo de guerra ou em caso de perigo iminente, certo? Você vê que esses dois requisitos, em tempo de guerra ou em caso de perigo público iminente, não aparecem na ocupação provisória, tá bom? Ocupação provisória lembra aí da fiscalização desses contratos administrativos, lembra da obra pública que depende de um terreno do lado, tá? Como apoio. No Instituto, que é o Instituto da Servidão Administrativa, tá? É um meio de intervenção, mas aqui não há transferência nem de propriedade nem de posse. Como eu disse no início da aula, aqui traz uma restrição quanto ao uso. Eu vou continuar na posse, eu vou continuar com a minha propriedade, mas o meu uso vai ser restringido. Eu adoro pegar exemplo de coisas que já aconteceram comigo. Por quê? Porque eu posso falar para você detalhes de como se sucede uma servidão administrativa. Eu tive 2 casos de servidão administrativa na minha propriedade rural ali, em Cacimbas, indo para a povoação. Vou te dar os 2 exemplos, você vai entender. Acho que eu já até falei em sala de aula. Um é a passagem do gasoduto, né, que sai lá do TGC, sai cortando várias propriedades rurais, passa pelo mar, a tubulação, e vem desembocar aqui na Mata da Praia, aqui em Vitória, Jardim Camburi, trazendo gás natural que é utilizado nas residências aqui pela Petrobras, né? Veja bem, quando essa tubulação passa na minha propriedade e abre uma faixa de terra onde essa tubulação ela é enterrada, essa faixa de terra onde a tubulação está e mais uma faixa de recuo de segurança, eu fico impedida de plantar plantas com raízes profundas, não posso passar trator para arar, meu gado não pode pisotear, não posso passar com máquinas e com equipamentos de carro, não posso construir. Veja bem, eu sofri uma restrição ao meu uso e por isso eu fui indenizada. Outro caso de servidão administrativa foi a passagem aquelas redes, né, de transmissão, certo? Aquelas redes de transmissão de energia da termoelétrica, porque eu também sou vizinha da termoelétrica. E a termoelétrica passou aquelas redes de transmissão de energia, né, com aquelas torres gigantescas, várias torres daquela na minha propriedade, e eu não pude impedir, porque na servidão administrativa você não pode se insurgir contra ela, dizendo eu não quero que passe aqui. O que você pode se insurgir é em relação ao valor da indenização, ou se o procedimento não está sendo feito atendidos os requisitos de lei. Então, por exemplo, eu consegui resolver a questão da servidão de forma amigável, que é uma das formas que a gente vai estudar agora, que é a servidão administrativa. Então, eu questionei algo no projeto. Uma daquelas torres ficou na frente da minha casa de madeira. Eu falei, olha, eu quero que vocês alterem o projeto, porque se um cabo desse soltar em cima da minha casa, alguma coisa dessa estourar e pegar fogo, vai queimar a minminha casa toda, né? Então, assim, o que eu pude questionar ali foi a alteração do projeto. Olha, eu gostaria que isso não passasse aqui na frente, isso está tampando a visibilidade para a lagoa, você colocou uma torre de frente da minha casa, de frente para a lagoa, quer dizer, eu não tenho nem visibilidade da lagoa mais. Isso eu posso questionar, entende? Na esfera administrativa, ou até mesmo poderia ter sido questionado na esfera judicial. Mas eu não posso me insurgir, não vai passar energia elétrica aqui. Por quê? Porque eu estou diante da supremacia do interesse público sobre o meu privado. Então, nesse caso, eu tive que ser previamente indenizado. Por quê? Porque onde tem as sapatas, onde tem a construção daquelas torres, que já é bem grande, e ainda no entorno tem que ter uma margem de recuo, eu também não posso construir, não posso plantar, não posso passar máquina,
deixar gado pisotear lá, não posso fazer nada, né? Então, assim, houve uma restrição ao meu direito de propriedade, ao meu uso? Houve. E por isso eu tive que ser indenizada. Então, administrativa, olha, é o direito real de gozo de natureza pública instituído sobre o imóvel de propriedade alheia com base em lei, por entidade pública ou por seus delegados em favor de um serviço público, que foi o caso, ou de um meio afetado a fim de uma utilidade pública. Então, nós temos como elementos nesse conceito um direito real de gozo, a natureza pública, o imóvel que é de propriedade alheia, o serviço público, né, esse exemplo que eu dei, de fato né, que é a transmissão de gás natural e de energia elétrica, serviço público bem afetado a fim de utilidade pública, ambos são de utilidade pública. Titular do direito da servidão administrativa é o poder público ou os seus delegados, poderia ser a administração direta, indireta, ou até mesmo seus concessionários ou permissionários. A finalidade tem que ser pública e tem que ter uma prévia autorização legal. Mas a gente vai ver também que existe um conceito de servidão administrativa, né, que o Marçal traz, que é um conceitozinho bem simples, né, que consiste num dever de suportar e de não fazer, que recai sobre o imóvel. Eu não estou fazendo, eu não estou plantando, eu não estou construindo, não estou trafegando, né? Então, diferente do controle administrativo, que apenas prevê limitações e restrições, não traz a particular o dever de suportar, além de não fazer em sua propriedade, né? Aí, ó, passagem de cabo de energia sobre... Existe também, em relação à servidão, uma discussão na doutrina, tá? O que a de Pietro entende que a servidão ela é produzida por efeito direto de lei, porque existe uma lei que permite a instituição da servidão. E existem outros autores que entendem que ela se baseia num ato administrativo unilateral. Apesar de, antes da prática de um ato, a gente estudou o ato administrativo e a gente sabe que o ato administrativo é decorrente de uma lei, né? Se não existe uma lei, não existe ato administrativo, porque a administração pública está adstrita ao princípio da legalidade, né? Ela só pode fazer aquilo que está previsto em lei. Então, para o jus tem filho, não decorre diretamente de lei, mas decorre de um ato administrativo que decorre de uma lei. Tá? Que decorre diretamente de lei, que é a corrente majoritária. Bom? E existem aí formas de constituir a servidão. Eu vou te explicar como foi constituído a minha, tá? Para você entender. A servidão, ela pode se dar por acordo com prévia declaração de utilidade pública, que foi o que aconteceu no meu caso. Já existe uma declaração de utilidade pública, né, na passagem daquele gasoduto ali. E aí eu concordei, né, na esfera administrativa mesmo, foi lavrada uma escritura pública de servidão, tá certo? De servidão administrativa, de passagem, e aí, de passagem do gasoduto. Essa escritura, ela foi levada a registro, né, no cartório de registro de imóveis, e houve uma averbação no registro, na matrícula do meu imóvel. Então, na minha propriedade, ela tem uma matrícula, e na matrícula tem servidão administrativa instituída em favor da Petrobras, da área localizada tal, com a dimensão tal, divisa tal, confrontação, coordenadas tais, tais e tais. Então, a servidão administrativa, ela pode ser, né, de cidade de forma amigável, e aí lavra-se uma escritura pública de servidão, leva-se a registro, um cartório de registro de imóveis, averba-se essa observação. Por que se averba isso? Porque se eu vender a minha propriedade, quem comprar tem que ter ciência de que existe sobre ela uma servidão administrativa e tem que concordar com isso. Porque se a pessoa não concordar, então ela nem pode comprar, porque ela vai ter que suportar a servidão, que ali, no caso, é perpétua. Tá? Então, isso seria uma das formas. Mas pode ser também por sentença judicial. Vamos supor que nós não tivéssemos acordo em relação ao valor. Partiríamos para o judiciário.
e aí o juiz daria uma sentença, e essa sentença também teria que ser levada a registro e averbada na matrícula do meu imóvel, ou por decorrência de lei. Quando a servidão decorrer diretamente da lei, não for determinada por sentença judicial nem acordo, já vem uma lei instituindo a servidão, pronto, acabou. Quando essa lei ela é publicada, ela está sendo dando ampla publicidade, ninguém pode dizer, eximir, que é um dos princípios que você estudou em direito penal, ninguém pode eximir-se, dizer que não conhece, desconhecimento, alegar desconhecimento de lei, né? Então, se a lei foi publicada da servidão, parte do pressuposto que todo mundo tem que saber que ela existe, né? Então, não será necessário o registro, uma vez que foi satisfeito os fins atribuídos, que é a publicidade, né? Agora, se a servidão ela é por acordo ou por sentença, é indispensável o registro por conta da necessidade que tem que ser dada da publicidade. A indenização, se a servidão suceder em decorrência de lei, ela não será cabível, porque aí ela é não só para mim, mas é uma servidão que vai ser, por exemplo, instituída numa localidade, num povoado inteirinho. O sacrifício não vai ser só meu, vai ser de toda a coletividade de imóveis que estão naquele lugar. Aí não seria, em regra, indenizável. Mas quando há servidão por acordo ou por sentença, aí haverá indenização. Tá? Repare, Giovana, parece um absurdo nesse caso de ela suceder de lei, parece um absurdo não haver indenização, mas repare, não é só você que está suportando, é todo mundo que está suportando. E outra, você não fica limitado, você continua com o direito de posse de propriedade, não há transferência nem da posse nem da propriedade. Mas e saindo agora da servidão administrativa e entrando agora em outra restrição. Outra forma, eu já falei com você no início da aula, é o parcelamento, edificação ou utilização compulsória, né? São atos administrativos unilaterais de competência municipal que impõem uma alteração compulsória na configuração do uso e na fruição do imóvel privado e urbano, para adequá-lo à sua função social nos termos da lei municipal específica e de acordo com o plano diretor. Você vai ter que adequar a sua propriedade que está na área urbana a um modelo que está no plano diretor. Então, você não pode ter uma quadra gigante no centro de Linhares se ali deveria ter lotes de tantos metros, por exemplo. O parcelamento, ele é o desmembramento do imóvel. Então, por exemplo, pegar a quadra e dividir em lotes menores, né? A edificação compulsória, você já tem o terreno, mas ela te obriga, a administração pública te obriga a construir, a edificar. E a utilização compulsória, você já tem um imóvel edificado, mas não basta que ele esteja construído, ele tem que ser dado uma finalidade. Por exemplo, em Linhares, no apartamento de Linhares, de frente tem um terreno abandonado, que tem uma casa caindo aos pedaços, sem porta, sem janela, que o mato já entrou dentro dela, que ali é ponto para usuário de droga, para bandido se esconder, para andarilho, para morador de rua, para tudo ali. Veja, ali a administração pública ela pode obrigar ao quê? Que o imóvel que já está edificado, ele seja utilizado ou dado uma destinação a ele. Tá? Eu suponho que, como é um imóvel do século passado, eu acho, não tenho certeza, eu suponho, do século passado, sim. Eu suponho que ali ou ele é um imóvel de processo de tombamento que não foi concluído, ou alguma coisa de herança de família que foi abandonada, não sei. Uma coisa está largada lá. Que a administração pública deveria tomar uma medida e impor, por exemplo, a utilização compulsória, já que seria o caso, uma vez que já está edificado. Outro instituto que a gente vai trabalhar antes do intervalo, que depois do intervalo eu vou deixar só para desapropriação, é o tombamento. O tombamento, ele está previsto na Constituição, no parágrafo 1º do artigo 216, e ele estabelece que o poder público, com a colaboração da comunidade,
promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento, desapropriação e outras formas de acautelamento e preservação. Então, uma das formas de proteger o patrimônio cultural é o tombamento, né? Então, o artigo 216 da Constituição traz o que é patrimônio cultural. Então, ele diz: brasileiro, os bens de natureza material ou imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem as formas de expressão, os modos de criar, fazer e viver, as criações científicas, artísticas e tecnológicas, as obras, os objetos, os documentos, as edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais, os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. A banda de Congo, o frevo, a capoeira, o pelourinho, o Cristo Redentor, o Pão de Açúcar, aqueles sítios arqueológicos. Eu fui numa gruta linda em Minas Gerais, que tinha lá uma preguiça gigante, empalhada, gigantesca, né? Os ossos dela foram encontrados, né? Ela é pré-histórica, né? Mas ela é gigante, gigante mesmo. Ela foi empalhada ali e ela fica exposta. Não sei se o nome é empalhado quando o bicho não é. Eu acho que é empalhado o nome. E ela está lá exposta nessa gruta, que era uma propriedade particular, né? E que ela hoje sofre uma proteção, né? Porque ela é considerada aí um patrimônio cultural. O tombamento, ao contrário da desapropriação, ela é uma restrição parcial. Veja bem, aqui na desapropriação você perdeu totalmente a sua propriedade. Transferiu uma propriedade que era sua privada para o poder público. No tombamento, o que existe aqui é uma restrição parcial, que permite ao particular o exercício dos direitos inerentes ao domínio. E por isso não dá em regra direito à indenização. Só se o proprietário demonstrar que ele sofreu algum prejuízo em relação em decorrência desse tombamento. Aí teria, mas em regra não. Ele é um procedimento administrativo que ele é composto de vários atos preparatórios que são essenciais à validade, e ele finaliza com a inscrição desse imóvel no livro-tombo. Então, definir o tombamento como um procedimento administrativo pelo qual o Estado impõe restrições parciais aos bens particulares, cuja conservação seja do interesse público, objetivando a proteção do patrimônio cultural, histórico, artístico, nacional, estadual, municipal. A gente tem várias casas aí em Linhares, né? Tem uma ali na Rua da Conceição, da família Calmon, né? Que dizem que Dom Pedro, quando veio ao Brasil, teve um baile naquela casa, existe um mito sobre isso, né? Uma história toda em volta daquela casa. O fato é de que ela é um imóvel tombado e que é preservado aí pelo município, né? Embora seja de propriedade particular. O procedimento administrativo do tombamento ele pode atingir bens de qualquer natureza. Pode-se tombar bem móveis também, não é só imóveis não, tá? É que normalmente a gente ouve falar mais nos bens imóveis. Materiais e imateriais, por exemplo, direitos autorais, públicos ou privados. Nossa, Giovana, pode haver tombamento de um imóvel público? Claro, a União pode tombar um imóvel do município que está lá abandonado, que ela tem interesse em preservar, ou vice-versa. Tá bom? Dispõe sobre a proteção do patrimônio histórico e artístico nacional, determinando que constitui, como eu disse, olha aí, o conceito patrimônio histórico e artístico, conjunto de bens móveis e imóveis existentes no país, e cuja conservação seja de interesse público, quer seja por sua vinculação a fatos memoráveis da história do Brasil,
quer seja por ser um excepcional valor arqueológico ou etnográfico, escrita, né? Bibliográfico, artístico. Assim, os monumentos naturais, bem como os sítios e as paisagens que importam conservar e proteger pela feição notável que tenha sido dotados pela natureza ou agenciados pela indústria humana. Então, pode ser algo que é da natureza ou foi criado, né? Como, por exemplo, o Cristo Redentor, né? Que foi criado pela indústria humana. Esse mesmo decreto, ele determina o que não é patrimônio histórico e artístico nacional, de origem estrangeira. Vamos lá. Que não pode ser objeto de tombamento, então. O quê? Os bens que pertençam às representações diplomáticas ou consulares acreditadas no país, as que enfeitam, né, adornem quaisquer veículos pertencentes às empresas estrangeiras que façam carreira no país, as que se incluam nos bens referidos no artigo 10 do Código Civil e que continuam sujeitos à lei pessoal do proprietário, que pertençam à casa de comércio de objetos históricos e artísticos. Olha, eu tenho um antiquário, eu compro e vendo peças antigas. As minhas peças, obviamente, não podem ser tombadas, né? Que sejam trazidas para exposições comemorativas, educativas e comerciais. Olha, o Museu do Louvre, em comemoração a, sei lá, que aniversário dele, vai trazer peças para serem expostas aqui no Brasil. É óbvio que essas peças não podem ser tombadas. Que sejam importadas por empresas estrangeiras, expressamente para adorno dos respectivos estabelecimentos. Uma empresa que está aqui no Brasil estrangeira, ela importa um bem para enfeitar o seu estabelecimento. É óbvio que ele não pode ser tombado. Unidade de tombamento. Ela pode ser de ofício, voluntário ou compulsório, provisório ou definitivo e geral ou individual. Isso é muito simples, é praticamente autoexplicativo. O tombamento que incide sobre bens públicos, ele será de ofício. Então, se o bem está sendo tomado, ele não é de particular, tombado, ele não é de particular, simplesmente se notifica a entidade a qual ele pertence. Então, se a União está tombando o imóvel do município de Linhares, vai ser feita uma notificação ao município, que a partir daquele momento, aquele imóvel vai ser tombado e ele vai ser guardião da coisa tombada, tá? Quando se estivesse falando não em bens públicos, mas em bens particulares, aí o negócio é diferente, porque pode ser voluntário como pode ser compulsório. O voluntário, o próprio nome já diz, ou eu solicitei, ou eu concordei. Ou eu fui lá e requeri o tombamento, ou eu concordei, anuí com esse tombamento, tá certo? Escrito, obviamente. E aí, a notificação recebida vai ser inscrita, né, no livro tombo. Então, eu sou proprietária, eu fui notificada, então eu concordei, então eu concordo plenamente com o tombamento, não vou nem discutir. E essa notificação ela é recebida para que haja a finalização do procedimento de tombamento, que é a última fase com registro no livro tombo. O compulsório é feito por iniciativa do poder público contra a vontade do proprietário. Aí eu não tenho choro nem vela, eu sou obrigada a concordar. Ele pode ser provisório ou definitivo. Provisório é simplesmente pelo seguinte, como ele tem várias etapas, esse processo de tombamento, enquanto a última etapa, que é o registro do livro tombo, ele não acontece, todas as outras fases, o tombamento ainda é provisório. Então, se você foi notificado, né, essa primeira fase de notificação é o tombamento provisório. Por quê? Porque não se concluiu o processo de tombamento ainda, que só vai ser definitivo depois que esse imóvel ele foi inscrito no livro tombo. Aí finaliza o procedimento, tornando ele definitivo. Então, provisório é só porque está no início do procedimento, as primeiras etapas ainda. Pode ser geral ou individual, tá? Individual, o próprio nome já diz, né? Refere a um bem determinado, né? E o primeiro, que é o geral, né? A todos os bens situados em um bairro, uma cidade. Por exemplo, Pelourinho, ele foi tombado, aquelas casas ali que compõem Pelourinho, eles eram de propriedades privadas, certo? Algumas delas foram tombadas e outras foram desapropriadas, tá? O fato é que eram de propriedade
Algumas foram até desapropriadas mesmo, né? E outras não, foram só tombadas. Então, o fato é de que, como ali é um patrimônio cultural, ali foi, pode-se dizer, praticamente um bairro, né? Ou uma parte do bairro ali que foi toda tombada. E aí a gente chama de tombamento geral. Tá? Os efeitos é proteger o patrimônio histórico. Através dele se cria aí uma restrição, né? Uma restrição parcial, bem particular, ou o bem público. Entre os efeitos do tombamento, destacam-se a alienação, quanto ao deslocamento, quanto às transformações, quanto aos imóveis vizinhos, quanto à conservação e quanto à fiscalização. Olha, um imóvel tombado, uma reforma tem que ser autorizada, né? Ainda que de emergência. Ele não pode ser mudado fachada, não pode ser incluído nada de diferente ao padrão inicialmente dele. Todas as características iniciais daquele imóvel têm que ser mantidas. Os vizinhos também, se um vizinho de um imóvel tombado, ele começa uma obra, por exemplo, no muro, a casa dele, a parede da casa dele foi construída colada no muro, ele começa uma obra que pode impactar ali, causar uma trinca, uma rachadura, ou alguma, ceder o terreno, por exemplo, até isso o vizinho acaba tendo que ceder o seu direito, inclusive cessear também, dependendo da obra que ele vai realizar. Tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Nós temos aqui no livro, esse livro do Celso Spicovitch, que se tem mais alguma coisa para eu acrescentar sobre tombamento aqui. Eu estou com duas doutrinas aqui. Ele fala, né, que a palavra tombar significa registrar, inventariar, escrever nos arquivos do reino, né? Porque antigamente eles eram guardados em Portugal, né? Na Torre do Tombo, por isso que o nome ficou Livro Tombo, né? Não importa uma transferência de propriedade, como a gente já viu, mas somente restrições ao uso, né? Ele pode não assumir um caráter oneroso, via de regra ele não assume, né? Só se causar algum prejuízo. Essa modalidade de intervenção traz como primeiro efeito a obrigação do proprietário de preservar o bem, não podendo destruí-lo, demoli-lo ou alterar a sua estrutura. Fica o proprietário obrigado a aceitar a fiscalização permanente por parte do poder público nos termos previamente ajustados para acompanhar o estado de conservação. Ele também traz restrições quanto ao uso de propriedade dos imóveis vizinhos ao bem tombado, na medida em que eles não poderão fazer qualquer tipo de construção que impeça ou reduza a sua visibilidade, nem colocar anúncios ou cartazes que possam conduzir à mesma situação. A distância do bem tombado depende do que está estabelecido em cada município. As modalidades nós já conversamos, a voluntária e a compulsória. Essa notificação ao proprietário que eu falei para vocês, ela se reveste de um caráter fundamental, até mesmo porque se ela não existir, não terá como manifestar sua intenção de anuir, né? Então, a notificação do proprietário é estritamente necessário no caso do tombamento compulsório, tá? Tudo isso eu já falei. Estou só repassando aqui para ver se não esqueci de nada. Bom, se você não tiver nenhuma dúvida, Denis e Douglas, eu vou fazer um intervalo aí de 15 minutinhos e logo depois a gente conclui rapidinho a aula só com desapropriação. Tudo bem? Posso fazer um intervalo? Ok, combinado. Oi, Giovana, ok. Tá bom. Ei, Giovana, combinado. Tá? Falou.